E aí, guerreiros, tudo bem? Boa noite para vocês, ou bom dia, depende aí da hora que vocês estiverem assistindo ao vídeo. E o que a gente está tentando fazer aqui é uma videoaula para vocês, é muito mais um teste, vocês vão desculpando aí os problemas de edição. Então eu resolvi adiantar ou falar para vocês sobre um assunto que nós já deveríamos ter visto há muito tempo, nessa sequência de vanguardas europeias, que é o dadaísmo. O que importa aqui é saber o que foi dadaísmo, o que ele significa, a que ele se propunha, ou seja, quais os seus objetivos, tá? Quais as suas conquistas, e perceber que no campo das vanguardas ele foi a vanguarda mais radical que já existiu. Uma vanguarda que tinha como única regra: não temos regras. Então, vamos lá. O dadaísmo ele surge em 1916. E qual é o contexto dessa criação? Está acontecendo a Primeira Guerra Mundial, né, que começa em 1914, vai até 1918. Então, no meio da guerra, em 1916, o que é que acontece? Vários artistas, eles resolvem se reunir em Zurique e criar um local onde eles possam divulgar as suas obras, né? Receber o público, fazer apresentações, enfim, um local onde, no fim das contas, acabaria germinando o que seria conhecido posteriormente como o movimento dadaísta. Tá? Esse lugar foi chamado Cabaret Voltaire. E eu sou tão bom para vocês que, em plena quarentena, eu vim aqui para a Suíça e estou aqui na frente do Cabaret Voltaire somente para dar essa aula para vocês in loco, tá? In loco. Um sacrifício como esse ninguém mais faria por vocês, tá? Então veja, o Hugo Ball, junto com a sua companheira, uma escritora chamada Amy Hennings, abriram o Cabaret Voltaire, mas não foi assim do dia para a noite. No dia 2 de fevereiro de 1916, eles publicaram um anúncio, né, na imprensa dizendo que o cabaré seria aberto, e a imprensa tinha jornalistas camaradas que ajudavam com a divulgação, muitas vezes de graça, né? O aluguel da sala foi facilitado pelo proprietário, e todos os amigos colaboraram de uma certa maneira, porque o Hugo Ball e a Amy Hennings pediram aos companheiros que doassem quadros, desenhos, né, e fossem até lá prestigiar o local, fazer performances, fazer leituras de poesia, apresentar peças teatrais. Havia momentos em que eles faziam, por exemplo, uma noite russa, outros em que eles faziam uma noite francesa, e nessas ocasiões eles faziam o quê? Liam obras relativas a cada uma dessas culturas, vindas de autores, né, produzidas por autores de todas essas culturas. Aproveitando a oportunidade, é bom lembrar também o seguinte: o Cabaret Voltaire, embora seja o berço ali, né, do dadaísmo, né, também teve frequentadores de outras vanguardas. A gente não pode esquecer que esse trânsito entre os artistas era muito comum, tá? Não era tão incomum você encontrar um artista que pertencesse a uma vanguarda num momento, depois entrava para outra vanguarda, depois entrava para outra, tá? Nós temos vários exemplos disso. Então, o que é que aconteceu? Vamos por partes.
Aqui no Cabaré Voltaire, que está com essa cara hoje, mas já foi assim, desse outro jeito, tá? Os artistas se reuniram e lá, como eu estou dizendo, lançaram esse movimento, mas com que propósito? Por que o dadaísmo surgiu? E afinal de contas, o que significa dadaísmo? Vamos lá. Eles eram refugiados da guerra, desertores e pacifistas, de um modo geral. Mas, sobretudo, eram artistas que sabiam que jamais teriam oportunidade de desenvolver seus trabalhos num ambiente de conflito, de completa degeneração, barbárie, como estava acontecendo na Europa naquele período. Não devemos nos esquecer que a Primeira Guerra Mundial não foi só um evento de grandes proporções, ele foi um dos eventos mais sangrentos, mais avassaladores, mais perturbadores que nós já tivemos na história dos conflitos humanos. Então, tudo isso, é claro, impediria o desenvolvimento, né, de uma arte em tons, como direi, otimistas, em tons mais efusivos, porque o ambiente não era propício a isso. Por isso o dadaísmo se propõe a fazer uma arte que reflita exatamente esses conflitos. As pessoas veem as obras dadaístas e dizem: qual o sentido disso? Qual a lógica disso? Não é? Qual o propósito disso? Não parece muito claro à primeira vista, mas é exatamente nessa falta aparente de propósito que está o propósito do dadaísmo. A lógica da guerra, qual é? O que acontece na Primeira Guerra Mundial? Aquilo que a humanidade vivencia naquele momento de sua história. Qual o sentido daquilo? Não há sentido aparente. Então a arte dadaísta é reflexo do contexto. Eles querem refletir com o seu ilogismo, o ilogismo da guerra. Eles querem refletir com a sua desordem, a desordem do mundo. E vocês vão ver o quanto realmente um olhar primeiro sobre as obras vai deixar vocês um pouco balançados, um pouco aturdidos, um pouco desorientados na hora de identificar o sentido de tudo aquilo. Mas pensem no seguinte: talvez de todas as vanguardas europeias com que estejamos lidando, aquela que mais realize o propósito, que mais leve adiante, concretize o objetivo de representar, através de suas obras, aquilo que é o contexto de época, tenha sido realmente o dadaísmo. Tá? Então, na verdade, não se trata de uma arte ou de uma vanguarda com produções artísticas difíceis de entender. Basta que você não separe, não afaste o contexto histórico das produções artísticas em suas feições finais. Não separe os objetivos dos artistas, o que é que eles esperam alcançar, mostrar, criticar através de suas obras, do contexto que os inspira a fazer essas obras. Se você mantiver essa conexão entre contexto e obras, você não vai ter a menor dificuldade de entender o que é o dadaísmo e a que ele se propõe. E o nome, tratando agora do nome, tem a ver também com essa ideia. Tá? Dada, a rigor, não significa nada. Nada. Ou, se preferirem, pode significar várias coisas e você pode, como sugere o próprio Tristan Tzara, que foi um dos líderes do movimento e para alguns o fundador, né? Você pode escolher qualquer um dos significados, porque tanto faz. Dada pode ser o que você quiser, ou pode ser coisa nenhuma. Eu vou ler um pedacinho do manifesto
do movimento dadaísta e vocês vão entender mais ou menos o que é que eu quero dizer com isso. Escuta só. Dada não significa nada. Sabe-se, pelos jornais, que os negros Crow denominam a cauda da vaca santa Dada. O cubo é a mãe em certa região da Itália. Dada. Um cavalo de madeira, a ama de leite. Dupla afirmação em russo e em romeno. Dada. Sábios jornalistas viram nela uma arte para os bebês. Outros, Jesus chamando criancinhas do dia. O retorno a primitivismo seco e barulhento. Barulhento e monótono. Não se constrói a sensibilidade sobre uma palavra. Toda a construção converge para a perfeição que aborrece. A ideia estagnante de um pântano dourado, relativo ao produto humano. É muita loucura, você vai pensar. Mas, a rigor, essas palavras refletem muito bem, como eu disse, aquilo a que se propõe o movimento. Parece uma leitura em que não se encontra coisa com coisa, em que as palavras parecem desencontradas. Mas a essa altura eu tenho certeza que você já entendeu o sentido da coisa. E vai entender quando se deparar com alguma questão, com algum exercício, com alguma pergunta em que relacionem características e você vai olhar e não vai ter a menor dificuldade de identificar quais daquelas características são características da vanguarda dadaísta. Espontaneidade, improvisação e reverência artística. Sobretudo do campo da improvisação, o dadaísmo sempre vai nos surpreender. Você pega, por exemplo, um artista como o Marcel Duchamp, mais um daqueles que transitou, né, por várias vanguardas. O Marcel Duchamp trabalhou no lado cubista, trabalhou no dadaísmo, enveredou pelo surrealismo um pouco mais tarde e por aí vai. Ele, em 1913, antes, portanto, de toda essa história da fundação do Cabaret Voltaire, né, até da eclosão da Primeira Guerra Mundial, ele fez aquela famosa obra da roda de bicicleta num banco. Por aí você já vê um artista à frente do seu tempo, que cria uma obra inusitada, e funda aquele que seria um dos conceitos mais importantes do dadaísmo e das vanguardas em geral, que é o conceito de ready-made, ou seja, ready-made é como se fosse feito pronto, ou achado pronto. É um modelo de construção artística, um método em que você não constrói necessariamente os objetos. Você pega objetos já prontos e vai conjugá-los para formar uma obra autônoma, uma obra original. Então, por exemplo, na roda de bicicleta num banco, o Marcel Duchamp não fez a roda de bicicleta e muito menos o banco. Ele já comprou isso pronto, foi tudo ready-made. Mas ele pegou esses dois objetos diferentes e ao juntá-los à sua maneira, ele acabou criando uma obra de arte original, produto da sua criatividade, muito embora partindo de objetos prontos. Então, não esqueça, ready-made. É isso aí, é quando um artista, valendo-se de objetos que já estão prontos, cria uma obra original com a sua assinatura.
Outra dúvida que os alunos têm muito é o seguinte: professor, como é que eu localizo numa prova texto? Como é que eu vejo um texto e digo aqui tem traço dadaísta? Lembre-se, tá? Se o dadaísmo é desordem, o texto vai ter essa aparência. Basta você lembrar daquela receita de poema dadaísta que o Tristan Tzara apresenta. Pegue um jornal, recorte as palavras aleatoriamente, misture-as, retire-as de um pote e saia colando no papel na ordem em que forem sendo retiradas. Quando você terminar de colar a última palavra, acabou o seu poema. E pouco importa que a sequência de palavras que se formou tenha ou não um sentido lógico, porque o objetivo aqui, você já sabe, não é criar lógica. É exatamente garantir um máximo de liberdade expressiva para que as palavras sejam jogadas no papel, né, de maneira absolutamente aleatória, livre. Ponha essa receita do Tristan Tzara na cabeça e eu tenho certeza que você não terá dificuldades de identificar qual é mais ou menos o traço, o formato do texto dadaísta. As vanguardas, na verdade, como o próprio nome já diz, são tentativas no ramo da arte e da cultura de avançar em relação à tradição. E, naturalmente, nessa briga entre os que querem avançar e os que querem conservar, vai surgir um conflito, uma rivalidade natural. Então, nunca entrem, né? nunca caiam nessa armadilha de achar que vanguardas, não só o dadaísmo, qualquer vanguarda é reflexo da arte acadêmica, da arte passadista ou dos modelos clássicos. Não. As vanguardas podem até explorar modelos e temas clássicos, mas para criticá-los, para superá-los, né? Para transcendê-los, jamais para reverenciá-los como coisas que devem ser perpetuamente estabelecidas como um padrão. Então espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula rápida, só uma pincelada. Se você gostou, coloca o seu like, tá bom? Não custa nada, né? Não é fácil preparar isso, claro, mas eu preparo, tá bom? Preparo e a gente se diverte e a gente consegue dialogar, consegue passar conhecimento, consegue aprender e seguir a vida. Tá legal? Então, guerreiros, abraço, tá? Para vocês, tudo de bom e até a próxima.